Olá, meus amigos. Novamente com vocês, Marcos Iskind. Hoje, novamente, falando da linda São Paulo, com o sol hoje brilhando, graças a Deus. O céu ainda não é o céu de brigadeiro, um tanto quanto cinzento, mas o sol já aparece, graças a Deus. No nosso bate-papo de hoje, na verdade, eu estou me dirigindo a uma pessoa, a um homem a quem eu, durante muito tempo, admirei muito, o Reinaldo Azevedo. Sujeito muito bem preparado, passou pela revista Veja, passou pela Folha de São Paulo, passou pela revista O Bravo, enfim, passou pela Rádio Jovem Pan, Rede TV, etc. Ou seja, não é um profissional que deva ser, de alguma forma, considerado incapaz. Ao contrário, um homem muito capaz. No entanto, Renato Azevedo, nos últimos tempos, tem passado por uma modificação muito grande. Não sei se ele aderiu a uma nova ideologia, ou Deus me livre, se está sendo remunerado para divulgar uma ideologia diferente daquela que ele parecia acreditar até pouco tempo atrás. O meu motivo desta gravação direta para Reinaldo Azevedo, e que eu espero que chegue a ele, diz respeito aos comentários que ele fez há 2 dias atrás no seu programa na rádio Band FM, a respeito do que está ocorrendo na Síria e, por expansão, mencionando Israel em diversos momentos, de forma que eu vejo como bastante parcial. Reinaldo Azevedo disse que Israel estava atacando a Síria numa atitude oportunista e expansionista. A frase dele: Israel, como sempre, ataca. Vão ocupar a Síria, como já estão ocupando a faixa de Gaza. Reinaldo, não é verdade o que você falou. E, como homem inteligente, letrado e muito bem informado, eu estou seguro que você sabe que não é verdade o que você falou. Vamos começar pela ocupação, entre aspas, da faixa de Gaza. É verdade. Tem um grupo em Israel que acha que Israel não deve se retirar da faixa de Gaza, deve permanecer lá, inclusive criar assentamentos lá. O que você não mencionou é que as pesquisas mostraram que são 14% dos israelenses que apoiam esta política. 7% dos israelenses não opinaram ou não têm opinião formada. Os demais 79% dos israelenses são radicalmente contra a permanência de Israel na faixa de Gaza. Você menciona um grupo absolutamente marginal, de 14% da população israelense, que apoia este movimento, e entre os ativistas não deve haver mais do que 600, 650 pessoas, que é menos do que a população carcerária da menor prisão aqui no Brasil. Por que você não menciona isso? Você tem interesse em que seus ouvintes tenham uma visão negativa do Estado de Israel. Depois você menciona o que ocorre na Síria. Israel realmente atravessou a fronteira entre Israel e Síria após a tomada do país pelos rebeldes lá. Mas por que Israel fez isso? Você esqueceu de comentar. Existe uma faixa que deveria ser uma faixa desmilitarizada que separa Israel da Síria. Cabe a Israel defender do lado israelense que nenhum grupo israelense se aproxime desta faixa. E cabia ao exército sírio fazer a mesma coisa do lado sírio, de forma a permitir que esta faixa continuasse estéril e sem a presença de terroristas ou forças negativas, digamos, forças contrárias, seja a Israel do lado sírio, seja a Síria do lado israelense. Com a revolta e a vitória dos revoltosos, o exército sírio saiu dessas posições. Essas posições ficaram desguarnecidas. Israel entrou nesta área para fazer cumprir a decisão de que esta área seria esterilizada à presença de terroristas e de atacantes. Eu acredito que você saiba disso. Mas mais do que isso,
Essa área abriga exatamente 1.091 quilômetros quadrados, ao que você chamou de invasão israelense, que está ocorrendo nos últimos 10 dias. Você esqueceu, no entanto, que no norte da Síria, na fronteira entre a Síria e a Turquia invadiu no ano de 2019, ou seja, há 5 anos e meio atrás, a Turquia invadiu e ocupa hoje uma área exatamente de 9.360 quilômetros, ou seja, praticamente 10 vezes a mesma área. Ela ocupa lá há 5 anos, sem que você até hoje tenha emitido uma única opinião a respeito disso. Mais do que dominar lá, ela massacra os curdos que vivem nessa região porque considera que os curdos são uma ameaça ao governo da Turquia, embora eles vivam dentro da Síria e não da Turquia. Você também esqueceu de mencionar que esta mesma Turquia atacou em 1974 e anexou em 1983 todo o norte da ilha de Chipre. Existe apenas um país no mundo que reconhece a região norte da ilha de Chipre como um país à parte. Esse país chama-se Turquia, exatamente o invasor. Não só invadiu, como expeliu 196 mil gregos cipriotas que foram obrigados a abandonar suas posses, suas terras, seus negócios, seus escritórios e suas contas bancárias naquela região do norte da Síria, aonde se estabeleceu um governo fantoche de turcos cipriotas apoiados pela Turquia. Pelo que eu me lembro, você, Reinaldo, até hoje nunca mencionou esse fato. Você também menciona as guerras entre Israel e o Hamas, e você, de verdade, e você tem razão, é uma guerra contínua, com um número imenso de mortos, mas você esqueceu de mencionar qual foi a razão inicial desta guerra. Foi uma invasão do Hamas a Israel, com a morte de mais de 1.200 pessoas inocentes, a grande maioria que estava ou dançando numa festa, aliás, comandada por um brasileiro, ou estavam dormindo em suas camas, velhos de mais de 80 anos que foram degolados, crianças e bebês, inclusive assado em forno caseiro, na frente da mãe. E a meta do Hamas era estender esse morticínio a todo Israel. Ele só não ocorreu porque Israel reagiu. E, de novo, você condenou o Hamas, é verdade, pelo ataque, mas você não mencionou quais eram as intenções do Hamas e o que aconteceria se Israel não tivesse se defendido. Vamos continuar sobre a questão de guerras e invasões. Nenhuma menção à guerra em Burkina Faso, nenhuma menção à guerra na Somália. Nenhuma menção à guerra no Sudão, onde 383 mil pessoas morreram. Nenhuma menção à guerra nem em Mianmar e nem na Nigéria. Eu vou repetir o nome dos países: Burkina Faso, Somália, Sudão, Mianmar e Nigéria. Por acaso todos esses países estão na África? E por acaso todos os mortos nessas guerras são negros? Será que o sangue negro é menos vermelho que o sangue dos judeus e dos árabes que caíram nas guerras entre Israel e a autoridade palestina, não, entre Israel e o Hamas, entre Israel e a Jihad Islâmica, entre Israel e o Hezbollah, lembrando que Israel não quis atacar os palestinos, apenas o Hamas e a Jihad Islâmica, Israel tampouco quis atacar o Líbano, apenas o Hezbollah. Haja visto as manifestações de alegria da população não xiita dentro do Líbano pela derrota do Hezbollah. Eu queria te mencionar que a MTV libanesa abriu o noticiário da manhã deste último domingo, distribuindo champanhe entre todos os repórteres e cameramen e distribuindo doces em comemoração ao fato de que o Hezbollah está hoje tremendamente enfraquecido. Televisão libanesa se identificando com as ações israelenses. Também isso você não mencionou. Tem mais coisas.
Eu mencionei antes a guerra civil na Somália, mas eu também poderia mencionar a guerra entre a Somália e a Etiópia. Eu poderia mencionar a aliança entre o Senegal, Nigéria, Gana e Mali contra a Gâmbia. Eu poderia mencionar a guerra entre o Quênia e a Somália. Nenhuma dessas guerras você mencionou. O número de mortos somados nessa guerra ultrapassa em muito 1,5 milhão de pessoas. Mas como eles não são árabes, não são judeus, são apenas negros na sua visão, não merece menção. Ora, vamos deixar de hipocrisia. A crítica a Israel, ela pode ser feita, ela deve ser feita quando ela for verdadeira, mas ela não pode ser exclusiva. Essa exclusividade de condenar Israel e absolver ou esquecer quaisquer outras guerras, infelizmente, é um viés ideológico e, eventualmente, até racial vergonhoso, Reinaldo. Você não era assim. Não sei por que você se tornou esse homem atualmente. Eu gostaria muito de ver o grande Reinaldo Azevedo, o comentarista Reinaldo Azevedo, que eu seguia no passado. E, para terminar, existe uma outra área de conquista que você raramente menciona. O que acontece com a Crimeia? Ela pertence à Rússia? Ela pertence à Ucrânia? Ela pertence aos crimeus? Ela também está esquecida? Ah, claro. No Jews, no news. Se não há judeus, não há notícia. Verdade? Passe bem, Reinaldo. Eu espero ainda viver o suficiente para ver você voltar a ser o homem que você foi. Um grande abraço.